Axé, meus irmãos de fé, boa noite. Vou arrumar aqui. Vim hoje aqui até um papo diferente hoje, falando de algumas coisas que eu achei interessante falar, principalmente para os irmãos umbandistas, né? Tivemos agora, dia 15 de novembro, o dia da Umbanda, e então muitos periódicos, muitas postagens, né? E nessas postagens eu acabei vendo algumas coisas de alguns pesquisadores, né? Alguns sociólogos, que eu achei interessante trazer para discussão, para nós pensarmos, repensarmos, vermos. Isso tudo vale para todos nós, porque eu acho que no fundo tudo se tira proveito, né? Sabemos, enfim, que a Umbanda é antiga, mas foi com o advento do Caboclo das Sete Encruzilhadas que a Umbanda passou a ter mais notariedade, né? Passou a ser mais percebida, mais observada, porque, enfim, ele codificou a Umbanda. E essa codificação colocou em evidência com o Caboclo das Sete Encruzilhadas, relatando que viria criar uma religião que fosse atender a todos. Nesse primeiro momento. No segundo momento, o pai Antônio, preto velho que acompanhava, né, que trabalhava com Zélio Fernandino de Moraes, fez o primeiro pedido de material para trabalho, o primeiro ponto cantado. Mas nisso tudo, o que eu li, essa história que a gente conhece. Então, alguns pesquisadores, alguns historiadores, eles estão questionando algumas coisas. Mas enfim, eu penso, daí é o meu pensamento. Então, todos podem divergir dele, discordar dele, né? Porque, enfim, né? São pensamentos, são para isso, né? Mas em tudo na nossa vida, sempre criamos barreiras, obstáculos. Hoje nós temos vários elementos que devemos repensar e pensar muito. Temos discriminação, temos o preconceito, a intolerância, todas as formas, tanto na religião, quanto racial, quanto sendo ela, né, com a mulher, com opção sexual, da forma que for, existe. Nossa sociedade, somos homens, somos seres humanos, somos falhos e falhos demais, porque nós temos pré-conceitos já estabelecidos, são conceitos que vêm anteriormente a tudo que a gente conhece, e tudo que a gente desconhece a gente classifica como errado, até conhecermos e mudarmos nosso ponto de vista, né? Então, quando a gente muda, que bom. Num desses periódicos eu li que a Umbanda estaria sendo embranquecida, que foi embranquecida ou sofreu um embranquecimento por Zélio Fernandino de Moraes, porque a Umbanda, ela já, não nesta forma como a Umbanda, mas ela já existia anteriormente, com a cabula, com a macumba, com o tambor de Minas, com várias outras formas e expressões religiosas que existiam anteriormente, que já recebiam a presença de caboclos, pretos velhos, exus. Eles já se manifestavam. Só que como eram verbais, não havia codificação, acabaram muitas, não deixaram de existir, mas não ficaram tão firmes. E na época da perseguição, ali
né, a Umbanda nasceu em 1908, virou Umbanda mesmo, o nome Umbanda foi em 1930. Muitas perseguições vieram a surgir. E com a codificação feita por Zélio Fernandino de Moraes, a Umbanda passou a ser menos perseguida que as outras religiões. Candomblé de caboclo, o próprio candomblé, as nações, né, que são originalmente afro, né? Então, a Umbanda eu creio que isso prejudica a Umbanda. De que forma? O embranquecimento da Umbanda feita por Zélio. Não acredito nisso. Eu não acredito que as pessoas possam trazer termos racistas, termos que são segregadores, que venham dividir para a nossa tão respeitada e amada Umbanda. A Umbanda ela é muito mais que isso. Eu acredito que não há segregação, houve uma ordenação, né, da própria religião, em que um nome que já era usado anteriormente, existem estudos que mostram que a Umbanda existe há muito tempo, o nome Umbanda, só que não era popular. Então surgiu com o Zélio, com o Caboclo, surgiram outros nomes, Alabanda, Embanda, sabe? Então vários nomes vieram surgindo para até ser Umbanda. Com isso, eles falaram que houve um embranquecimento da Umbanda, que inicialmente ela teria uma raiz afro. E com o kardecismo estando em evidência, houve a necessidade de o caboclo se apresentar como um sacerdote branco para poder ser respeitado. E que Pai Antônio teria se apresentado talvez antes que ele e não foi aceito como o fundador da Umbanda por ser negro. Eu penso que isso são ideias equivocadas. Nós estamos vivendo numa sociedade em que somos todos rotulados, todos somos, de certa forma, como eu posso dizer, taxados, diferenciados, somos separados, somos menosprezados por características, né? Cor de pele, opção sexual, credo, trabalho, seja o que for, condição financeira. É tão complicado nós vemos que isto está sendo trazido agora nesse momento para a Umbanda e por sacerdotes. Inaceitável, no meu ponto de vista, tá? Como eu já tenho dito, porque criticam as imagens católicas. Se fosse só afro, talvez fosse criticada também, porque para as nações e para o candomblé, a Umbanda, né, não recebe orixá. De fato, recebemos vibrações da natureza, são forças muito próximas, mas para alguns orixás menores, caboclos, puros de linha. É interessante pararmos para observar e pensar nessas segregações que nós costumamos a dar para tudo. Tudo é determinado por uma característica do ser, e geralmente são as características negativas. Nesse mesmo texto, em que a Umbanda se classifica como Umbanda branca e demanda, houve a referência ao branca como racista, ou por combater a magia negra como racista, porque diz que magia branca é feita por brancos e magia negra é feita por negros. Isso é um equívoco, não é assim. Então estamos nos referindo a uma cor para determinar um nível vibratório, não referente a uma raça, a uma classe de pessoas, de seres humanos. Todos somos iguais, todos somos iguais, todos temos que ser respeitados. Obviamente, na época da escravidão, os negros até hoje
passam por muitas dificuldades, como os indígenas, como os povos que veem menos desfavorecidos em busca de refúgio, mas todos têm oportunidade. E por mais que as oportunidades não sejam iguais, elas existem. Não podemos ficar achando um discurso, não um discurso de ódio, porque isso já politiza o assunto, não é a questão. A questão é um discurso que venha segregar dentro das religiões, mais do que já estamos nos separando, nos dividindo. Uma Umbanda, ela possui muitas vertentes, como o Candomblé e as nações, que possuem muitas características específicas. Kardec trouxe o Espiritismo, mas temos também lá atrás, quando a Igreja Católica era, como eu posso dizer, expandia seu território, seu domínio, Lutero, não contente com algumas determinações da igreja, ele fundou a Igreja Protestante. E depois de Lutero, muitas outras igrejas protestantes vieram surgindo. E assim continua até hoje, várias religiões surgem, várias religiões se extinguem, né? É tão complicado falarmos sobre um tema tão sutil, né? Mas é bom nós pararmos para pensar. A Umbanda é a manifestação do espírito para a caridade. Indiferente. Espírito não tem cor. Espírito não tem raça, não tem opção sexual. Espírito não tem sexo. Espírito se manifesta de uma forma que vai fazer com que o ser humano venha a melhorar, a evoluir. E nós na Umbanda manifestamos o espírito para a prática da caridade, para o auxílio do nosso próximo e a nossa própria evolução, a nossa melhora íntima, nossa reforma íntima, que é o mais difícil, nos mudarmos. Então, a que passo esses senhores estudiosos contribuem para isso, levantando temas que vão segregar. O passado é importante. Sofremos perseguição lá atrás, sofreremos no futuro e sofremos hoje. Mas não podemos generalizar. Não é todos os lugares, não são todas as casas, nem todas são tão boas, nem todas são tão más como as igrejas, como os mais vários templos, como nós mesmos, como seres humanos falhos, acertamos e erramos. E nem por isso nós temos que estar aí nos separando, criando discórdia, criando motivos para que possamos gerar mais ódio ainda em nós mesmos e com o nosso próximo. Eu fico triste em ler um periódico de eu não vou citar a fonte porque eu acho que é um direito autoral, né? Mas um senhor renomado, estudioso, estudou na França, mas ele talvez não viva da Umbanda, não entenda o cerne da Umbanda, uma religião tipicamente mista, mesclada, de várias etnias, afro, índios, portugueses, orientais, europeus. Temos a mais variada leva de entidades que nos acompanham e trabalham conosco. Como nós vamos dizer que a Umbanda sofreu um embranquecimento? Temos os pretos velhos, os caboclos, os baianos, temos Exus que trabalham com essa força também. Por quê? Por que discriminar? Por que segregar mais uma religião que sofre tanto? Por que criar polêmica, gerar polêmica em cima de algo que não contribui? Não traz a história para ser fortalecida, traz a história para segregar, separar. Porque muitos umbandistas, como eu vi, muitos senhores renomados, ditos sacerdotes, né? Alguns de internet, né? A gente sabe como é o meio digital hoje, mas
perpetuam esse tipo de pensamento. E isso causa mais segregação, porque os adeptos deles vão acreditar no que eles leram e não receberam nenhuma explicação para mostrar que a Umbanda não é isso, para mostrar que a Umbanda é a prática do espírito, indiferente da cor, do credo, da opção sexual, de nada, para a prática da caridade. Por que dizer que houve um embranquecimento? Não. Zélio Fernandino de Moraes, por ser branco, ele codificou a Umbanda, tornando ela uma religião sólida. O Candomblé, as nações, muitos podem acompanhar, são religiões fantásticas. Elas possuem uma oralidade incrível. Alguns templos e alguns adeptos muitas vezes ainda reclamam da falta de material. Hoje já existe um vasto material, existem babalaôs e alorixás fantásticos que estão divulgando e fazendo com que o Candomblé e as nações sejam mais divulgadas, mais propagadas. Talvez a mesma coisa. Umbanda Molocô, Tata Tancredo, fez um trabalho fantástico. Temos o Caboclo Mirim na Umbanda, que veio logo depois do Caboclo das Sete Cruzilhadas, ainda trabalharam junto com Benjamin Figueiredo. Temos o Rubens Saracen, que criou a Umbanda Sagrada, que é uma vertente da Umbanda também. Temos a Umbanda Esotérica com Mata e Silva. Temos, são uma infinidade de Umbandas, que é uma banda só. E cores, cor de pele, orixá, seja ele Oxalá, seja ele Jesus Cristo. A força que está sendo passada é o que importa. O que importa é a essência, não é a cor. O que importa é o que trazemos aqui dentro do nosso coração e aqui nas nossas cabeças, na nossa mente, o que projetamos. Porque muitas vezes, e a maior parte das vezes, o maior preconceito não está em dizer branco, preto, está em dizer de forma ofensiva branco, preto. Aí mora a diferença. Então não é uma palavra que vai definir algo, é a forma que essa palavra é dita, é manifestada para o nosso próximo, com tom de agressividade, com tom de querer diminuir, de querer menosprezar, querer difamar. Isso é importante nós pensarmos. O que nós estamos fazendo nas nossas religiões? Vamos levar para uma maneira mais global, né? Todas elas, cristianismo, o povo evangélico, né? O budista, islamista, o islâmico, o que for. O que nós estamos fazendo? Nós estamos de fato nos melhorando como seres humanos? Ou vamos esperar que sejamos rotulados e temos que estar dentro de uma lei para estarmos nos respeitando? Não. O respeito vem da nossa forma de agir e da nossa forma de ser para com o nosso próximo, indiferente de cor da pele, de opção sexual, indiferente de crença religiosa, indiferente de posição social. Todos somos iguais perante Deus. Isso é o mais importante. Temos que parar para refletir. Então, eu hoje me senti na obrigação, desculpe, né, mas eu creio que seja um tema que é bom que talvez as terreiras comecem a observar isso para polemizar essa questão. Os pais com seus filhos em casa, né, você na igreja mesmo, discutir o quanto de fato nós respeitamos o nosso próximo. Ele tem que estar amparado por alguma lei para nós os respeitarmos. A mesma coisa vale para os animais, a mesma coisa vale para a nossa flora, a nossa fauna. Eles têm que estar amparados para serem respeitados, ou nós deveríamos respeitá-los indiferente de qualquer coisa. Nós deveríamos respeitá-los porque eles existem, porque eles estão ali, são seres criados por Deus, cada um com a sua finalidade, vamos dizer assim. Mas temos que ser fortes, temos que aprender a acreditar mais em
nós e no nosso próximo, a respeitá-lo indiferente de qualquer opção. Magia branca não é uma magia feita por brancos. Magia negra não é uma magia feita por negros. Temos os magos negros também, que vivem na esfera inferior, prejudicam muitos seres encarnados que estão aqui hoje, sofrem de obsessão por esses seres que são dificílimos de serem separados, porque são ótimos nas obsessões e em falanges que eles criam para ficar obsediando as pessoas que baixam sua vibração e sofrem. São ótimos em estarem mandando. Estou me referindo a alguma etnia? Não. Eu me refiro a padrões vibratórios. Temos que aprender a não criar termos que segregam, não olhar esses termos como segregadores. São termos utilizados no cotidiano. Sei que alguns talvez soam ofensivos, mas ofensivo é a forma que a gente diz. Nos tratamos com carinho, nos tratamos com respeito, e isso é bom. E não são as palavras que vão diminuir o nosso próximo ou nos diminuir. É a forma com que elas são ditas que vão nos ofender, que vão nos machucar. A violência, ela existe na intenção, né? Muitas vezes as pessoas não precisam bater, né? Então nós temos que rever esses conceitos, é muito importante. Eu li esse artigo, eu me preocupei muito, porque eu acho que a Umbanda é muito mais que isso. A Umbanda, ela não tem cor. A Umbanda, ela não tem sexo. A Umbanda, ela não tem raça. A Umbanda, ela não tem credo. A Umbanda, ela não tem uma definição. A Umbanda é Deus. A Umbanda é luz. A Umbanda é a prática do espírito para a caridade. A Umbanda é amor, é fé, é caridade, é humildade. Isso é Umbanda. Não são termos que vão definir a Umbanda. A Umbanda é definida com as nossas ações, aquilo que nós vamos fazer, aquilo que nós vamos conseguir ajudar o nosso próximo. Eu vi um vídeo da Casa do Perdão, eu acho muito fantástico essa página. É uma casa fantástica, e ela disse que um verdadeiro indivíduo que está disposto a trabalhar com a sua mediunidade e com a espiritualidade, ele não é o guia que vai determinar a sua força. Não é o seu caboclo, o seu preto velho, a sua criança, o seu Exu, a sua pombagira. Uau, um nome pomposo. Quantas vidas ele salva? Quantas pessoas ele pode ajudar? Isso é importante. Então essa é a missão da Umbanda: salvar vidas, ajudar as pessoas. As pessoas que chegam aqui, muitas vezes, a maioria das vezes, vêm das mais variadas religiões. Eu particularmente, novamente refiro isso, particularmente, gosto das imagens católicas no Congá. Tenho as afros também, porque eu também gosto. Mas eu gosto de explicar para as pessoas. Enquanto eu estou explicando, a mágica começa a acontecer. Você compara Oxalá a Jesus Cristo, a pessoa vê Jesus Cristo, ela já conhece essa imagem, mesmo que não seja católica. Todos conhecem. Quando a gente mostra Oxalá, eles já fazem a associação. Eu quebro uma barreira. Isso não é embranquecer nada. Isso é criar uma referência. As pessoas, esses estudiosos, ao invés de perderem muito tempo querendo definir aquilo que eles não vivem, eles deveriam perder mais tempo em buscar a definição para eles mesmos, né? Buscar a melhora íntima e deixar de viver tanto em livros e um mundo de pesquisa e ir mais a campo, conhecer mais, ver que nós nos mudamos, nós nos moldamos ao ambiente que estamos inserindo. A Umbanda, ela pode ser com as mais variadas características. Se é na Bahia, vamos ter mais linhas de baianos, cangaceiros. Se vem para o norte, para o sul, vamos ter mais a linha de boiadeiros. Lá para o Pantanal, boiadeiros. Teremos marinheiros. A leva de entidades que trabalham na Umbanda, ela é infinita. Muitos talvez ainda nem se apresentaram, que são novas linhas que surgem a cada momento. Mas vamos aprender a trabalhar bem com as que existem primeiro, né? Caboclo, preto velho e criança, perfeito. Exu e pombagira, esses são básicos.
para a Umbanda. Digo mesmo para as nações, os seus orixás fantásticos. Quem não foi, deveria conhecer. As nações, o candomblé. Mas olha, o Xiri é fantástico, muito lindo, respeito, a forma com que o sagrado é respeitado, é tratado, é maravilhoso. Se você encontrar um bom lugar, não deixe de conhecer, porque a cultura, ela exala, como um bom terreiro de Umbanda também. Existe uma igreja, você vai visitar, você enche os olhos. Um templo, por mais simples, um templo ecumênico, ele também tem a sua beleza. Então vamos aprender a olhar a beleza, a pureza das coisas como elas são. Isso é muito importante. Meus irmãos, peço desculpa, mas eu acho que esse era um tema importante para estarmos trabalhando, estarmos observando, que não podemos nos deixar levar por, como eu posso dizer, por rótulos. Somos mais que isso. Somos trabalhadores da luz, para a luz e para auxiliar o nosso próximo e para, quiçá, salvar muitas vidas. Axé, meus irmãos de fé, que Pai Oxalá abençoe a todos, que Mãe Oxum, que Pai Xangô esteja iluminando seus lares, que São Miguel Arcanjo estenda sua proteção a todos vocês, que nossos amados guias, que nossos amados santos, que o Espírito Santo esteja convosco, iluminando, abençoando o seu lar, retirando todo mal, todo peso, toda dor, toda dúvida. Que nosso Deus, nosso Pai maior, que Pai Oxalá, que nosso Pai Olorum, estenda sua proteção sobre vocês. Axé, meus irmãos de fé.